Os estigmas de Marta. Na província de Buenos Aires, Argentina, centenas de fiéis comparecem a um improvisado santuário em busca de curas milagrosas. Ali são recebidos por Marta, uma mulher que afirma curar por meio de poderes divinos. Marta revela que tem nas mãos e nos pés os estigmas de Cristo. No começo, quando os estigmas apareceram, eu dizia: por que comigo? Por que isso acontece comigo? Segundo a Igreja Católica, os estigmas seriam marcas místicas que recriam as feridas sofridas por Jesus Cristo em seu martírio. Ao longo da história, são vários os santos que portaram estigmas. O que são os estigmas? Eu defino assim: são gestos de amor que Jesus, crucificado, faz a seus amigos mais íntimos, para chamá-los a colaborar à redenção do mundo. Marta não reúne as características que a Igreja Católica requer em uma estigmatizada. Antes do início de suas experiências místicas, Marta era uma pessoa cética e racional. Ela trabalhava como psicóloga e, ademais, foi criada no seio de uma família judia. Brincando no quintal da minha casa, apareceu um homem muito alto. Eu levei um susto enorme. Ele me disse: não se assuste, eu sou Jesus. Eu desconhecia totalmente quem era, porque em casa ninguém falava da Virgem nem dele. Entrei na cozinha correndo e disse: mãe, o senhor me disse, não se assuste, sou Jesus. E como toda mãe acha crianças cheias de imaginação, ela disse: depois a gente vê isso. Depois de Marta ter experimentado essa visão, ela afirma que se sentiu fortemente atraída pelo catolicismo. E ela diz que as experiências sobrenaturais reapareceram em sua vida tempos depois. Há 8 anos eu estava batizada e eu não sabia porque tinha sido batizada. Eu passei para a Igreja Católica sem renegar as minhas raízes. Comprei um quadro do rosto divino por uma ninharia e coloquei na parede da sala e ele começou a sangrar em forma de lágrimas. Chamamos um padre que veio e disse: vamos recolher esse sangue santo e quem quiser crer, que creia. Quem não quiser, jogue fora. Mas esse não seria o último dos fenômenos experimentados por Marta. Uma noite eu ouvi uma voz às 3 da manhã, mais ou menos, que me disse: levante-se, acorde. Eu saí correndo da cama e fui ao meu consultório e comecei a escrever. E escrevi. Então, de manhã, alguém leu. E eu me dei conta de que aquilo não vinha de mim. Então, o que fiz foi ir ao meu analista, porque faço análise há 16 anos. E ele também é médico. E eu perguntei o que estava acontecendo, porque eu ouvia vozes. É algum surto psicótico ou esquizofrenia? A partir do que ela expressou de que viveu experiências místicas, o foco de sua terapia mudou radicalmente. Estou pensando o tempo todo: sou esquizofrênica? Não posso dar uma explicação porque não a tenho do ponto de vista psíquico, nem médico, nem psiquiátrico, mas estou vendo as consequências de seu esgotamento, sua insônia, sua ansiedade, de suas angústias. Será que Marta sofre de alguma doença psiquiátrica? Existirá esta voz que fala com ela 24 horas por dia ou se trata de uma alucinação? Segundo ela, a primeira vez que ouviu essas mensagens na cabeça, recebeu indicações para viajar a uma montanha na província de São Luís. Ali, ela garante que teve uma experiência que mudou sua vida para sempre. Às 16 horas em ponto, minha mão esquerda se abriu. Eu pensei que tivesse me machucado, depois a mão direita e depois os 2 pés. Eu não sabia por que essas coisas estranhas me aconteciam. Para mim eram estranhíssimas. Na montanha, Marta afirma ter ouvido uma voz que disse a ela que tinha recebido o dom da cura. Um dos casos mais surpreendentes é o de Mirta, uma mulher independente e trabalhadora que um dia, inexplicavelmente, perdeu os sentidos e desmoronou para logo depois cair doente sem motivo ou explicação aparente. Desde o dia em que me acidentei, eu me senti uma pessoa inútil, porque dependia de meus filhos. Eles tinham de fazer tudo para mim e eu de bengala. Segundo especialistas, Mirta poderia ter sofrido de artrite reumatoide, uma enfermidade crônica que produz inflamação nas articulações e uma dor que paralisa a pessoa. O estado de saúde de Mirta se tornou cada vez mais preocupante para seus familiares. Ela não podia fazer nada sozinha. Se tinha que se levantar da cama, tínhamos que ajudá-la a se levantar, porque sozinha não podia.
Para ir ao banheiro, tínhamos que levá-la. Finalmente, a filha de Mirta conheceu Marta Rosenberg através de um programa de televisão e levou a mãe para conhecê-la pessoalmente. Quando chegou o meu momento de falar com a Marta, eu chorava, não havia explicação para eu chorar assim. Senti no coração um calor que me queimava, que me transpassava todo o corpo. E sem me dar conta, eu larguei a bengala. É muito amor, Marta. Eu sei. Os fiéis beneficiados pelos possíveis milagres de Marta não duvidam de seu poder. Mas é a própria Marta quem mais questiona suas próprias experiências. Será a psicóloga argentina uma verdadeira estigmatizada? Poderá a ciência comprovar se essas marcas têm origem divina? Decifrando Milagres. Decifrando Milagres. Nos subúrbios de Buenos Aires, centenas de fiéis comparecem a um improvisado santuário em busca de cura. Ali são recebidos por Marta, uma mulher que diz portar os estigmas de Cristo. Bem-vindo, Jesus Cristo! Eu recebi um tratamento tremendo e que está me fazendo um bem maravilhoso. E eu sei, com fé afirmo que vou andar. Apesar da fé de seus seguidores, Marta sente que carrega uma grande responsabilidade e está esgotada. Muitos me dizem justamente que é uma graça que tenho de aceitar, que tenho de interiorizar, introspecção, mas não, eu me rebelei. Eu não quero mais. Posso não querer mais, mas não depende de mim. Sentir-se com poderes especiais deixou Marta à beira do esgotamento. De qualquer modo, ela continua recebendo gente e oferecendo curas. Existirão as curas milagrosas realizadas por Marta, ou será o desespero que leva os fiéis a segui-la cegamente? Ver a Marta, para mim, é uma grande emoção que chega a me levar às lágrimas. Muitos doentes atestam os poderes curadores de Marta. No entanto, é ela mesma quem mais questiona o que acontece. Sou uma pessoa muito curiosa e muito, digamos, se eu tiver que me rotular cética, sendo judia e ainda psicóloga, por que eu? Depois ele disse, eu não escolhi você porque era melhor, mas por puro amor. Entreguei minha vida toda a vós. É uma só voz e está no meu ouvido, mas ela não grita, ela não me incomoda, ela não me dá mal-estar, sim. Já estou acostumada a conviver com isso. Na realidade, o que se produziu foi uma fusão. Jesus-Marta e Marta-Jesus. Se tratará de alguma espécie de delírio místico que atinge Marta? Que ferramentas a psicologia tem para enfrentar esse tipo de caso? Para conseguir uma melhora em alguns casos onde a pessoa está extremamente vinculada a uma situação de crença, vale a pena usar da mesma lógica da pessoa, que seu delírio seja o pretexto para iniciar o tratamento ou a forma de se aproximar terapeuticamente dela. Cada dia considero que estou ficando mais louca. Eu não sei se isso é loucura. Eu estou ficando no estado de não entender nada. Definitivamente, Marta não é igual aos outros estigmatizados. Seu treinamento como psicóloga a leva a se questionar sobre o que lhe acontece de um ponto de vista racional. Ela diz que lhe falam a partir de alguma posição divina. Ela não tem outra manifestação psicótica, como ocorre com alguns pacientes, porque a perturbação psicótica se sobrepõe às esferas psíquicas. Desde que leva suas lesões, Marta afirma quase não comer nem dormir. Isso seria sintoma de uma espécie de surto psicótico, mas Marta e seu terapeuta absolutamente descartam isso. Marta não é psicótica nem delirante. Uma vez, quando Marta estava no meu consultório, começou a sair
dos olhos dela um líquido sanguinolento. E eu tive de dizer a ela que estava perdendo sangue. Ela não percebeu e o que pude fazer foi pegar uma toalha e limpar os olhos dela. Eu não acho explicação científica nem psiquiátrica do que acontece com ela. Essa falta de respostas e de definições a respeito de o que acontece geram em Marta grande angústia. Quando o sujeito tem determinadas experiências fundamentais, o organismo sofre ou o organismo se expressa. Se alguém tem uma relação tão estreita com o Cristo que sofre, não é raro que efeitos disso apareçam no organismo. Em qualquer terapia, o que tem que existir antes é a vontade e a consciência da pessoa de que precisa fazer uma mudança. Se a pessoa não quer mudar de conduta, não vai modificá-la. Terá Marta inventado toda essa história para obter fama ou é atacada só pela falta de fé de seus detratores? Os estigmas de Marta. Desde que diz ter recebido sinais divinos, a vida de Marta Rosenberg nunca mais foi a mesma. A voz que ela diz escutar faz com que Marta tema por sua saúde mental. Mas os estigmas são um assunto muito diferente. Qual a origem dessas marcas? Haverá uma resposta que possa ser obtida através de exames clínicos? Marta concordou pela primeira vez que suas lesões sejam analisadas por um médico. Já faz muito tempo que os pés se abrem, as mãos, os pulsos e várias partes do corpo. Em outras partes também? Sim, nas costas, na frente. Às vezes sai sangue dos meus olhos. Você tem se alimentado bem, Marta? Na realidade, eu não como quase nada. Por quê? Porque eu não tenho fome. Não sente fome? Não. E você não se sente fraca por não comer? Não. E não durmo também. Não dorme? Há quanto tempo você não dorme? 10 anos. E não lhe parece estranho? Bom, me parece absolutamente lógico. Claro. Mais do que estranho. Mas eu não tenho sono. E o que você acha que sejam essas lesões que saem? Que influência pode haver? Certamente não são lesões feitas nem por mim, nem por ninguém. Não. Esqueça, você não viria me contar. Eu não contaria, não, é claro. Não. Quer dizer, pelo contrário, eu me esconderia. Pra quê? Eu também pergunto, por quê? Não, eu sei. Isso dói, Marta? Claro. Eu sei. Muito. Marta Rosenberg, a estigmatizada argentina, se submeterá a vários exames médicos que analisarão exaustivamente suas feridas. Poderão esses exames oferecer alguma resposta sobre suas origens? Estaremos na presença de um verdadeiro prodígio místico? Ou será tudo isso uma elaborada enganação?